Bem, galera, então a gente vai discutir aí sobre a questão 47, né, da prova azul do Enem de 2011, que é uma questão que trata do assunto cadeia alimentar, ok? Então vamos destrinchar aqui a questão falando sobre cadeia alimentar, sobre pirâmide ecológica. Vamos lá então. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese D, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimentos aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos D. Bem, resultado. Nós aqui estamos discutindo sobre uma condição de cadeia alimentar. A questão ela tende a nos dar uma enrolada, né? Porque na verdade não segue a regrinha, daquela regrinha de produtor, consumidor, primário, secundário e terciário, tendo em vista que entra alguns elementos na cadeia alimentar que podem nos confundir, né? Bem, partindo do princípio que a cadeia alimentar ela vai ter como obrigatoriedade, né, um produtor, que é um fotossintetizante geralmente, que ocupa a maior porção dos produtores, né? Não necessariamente um fotossintetizante, pode ser um quimiosintetizante, mas a maior parte dos produtores são fotossintetizantes, ou seja, através da luz consegue transformar aquela energia física luminosa em energia química, né? Ou seja, o cara coloca energia física como energia química na forma de glicose. Bem, esse cara é um autótrofo, então obrigatoriamente a base da cadeia alimentar vai ter sempre como o ocupante um ser autótrofo, um cara que consegue produzir a sua própria energia, ou melhor, consegue tirar de uma energia física e colocar dentro de uma molécula orgânica para ele. Bem, tendo em vista que o ser autótrofo, né, é o produtor, e aquilo que ele produz é para ele, né, 100% daquilo, a intenção é que ele use, certo? O consumidor primário, ou seja, o herbívoro, né, o heterótrofo, o cara que não consegue produzir seu próprio alimento, ele vai se alimentar desse produtor. E ele só vai obter desse produtor 10% no máximo de toda a energia que ele produziu. É claro, a gente está dando um número exato, uma matemática exata, que dentro do contexto biológico não funciona muito bem assim. Mas toda a literatura trabalha com a questão, com a condição de o produtor só passar para o consumidor primário 10%. Logo, nós temos a seguinte matemática. Se o produtor tem 100 e o consumidor primário vai obter 10%, o consumidor secundário vai obter 1%. Né? O terciário, 0,1%. O quaternário, 0,01%. Não havendo como ter um consumidor, pela lógica, acima do cara que só vai obter daquela energia total que vai estar presente no produtor, 0,001%. Ou seja, a milésima parte, né, daquilo que foi produzido pelo produtor. Então, na verdade, a gente tem uma cadeia alimentar constituída de 4 níveis tróficos, né? Produtor, na verdade 5. Produtor que ocupa primeiro nível, o consumidor primário que vai ocupar o segundo, o consumidor secundário que vai ocupar o terceiro, o consumidor quaternário, terciário que vai ocupar o quarto e o quaternário que vai ocupar o quinto. Então as cadeias alimentares tendem a chegar só ao 5º nível trófico. Tendo em vista aqui um 6º nível trófico, o cara que fosse consumir esse indivíduo teria uma parcela muito pequena da energia original, da energia produzida lá pelo nosso querido autótrofo, o produtor, ok? Então, já brincamos aí de cadeia alimentar. Lembrando uma observação clássica, se você for confeccionar uma cadeia alimentar, a seta ela aponta para o fluxo de energia, ou seja, o caminho que a energia percorre dentro dessa cadeia alimentar. A energia fatalmente ela vai ser perdida. Como perdida? Nossos queridos professores de física nos falam que a energia ela nunca é perdida, a energia ela é transformada. Beleza, ela vai ser transformada em calor. E esse calor não vai poder ser utilizado para a nossa dieta. Essa energia ela não vai entrar na nossa condição de dieta porque ela virou calor. Então a nossa energia é a glicose, a gente vai obter nossa energia da glicose. Conforme a glicose vai sendo quebrada, essa energia vai se transformando em calor. Para a gente, dentro do contexto de cadeia alimentar, essa energia ela vai seguir um fluxo unidirecional. Então, não tem retorno dessa energia. A energia não funciona de forma cíclica, assim como todos os outros elementos, como a água, né, os sais, enfim. Então, ela vai ter um fluxo unidirecional. Dentro de uma cadeia alimentar, um indivíduo, né, os níveis que vão sendo representados, a seta, né, que indica
posição que a energia está passando. Então a seta ela sempre vai ter uma posição única, uma direção única. O produtor, a energia vai sair para o consumidor primário. Então a seta ela vai apontar para o consumidor primário, nunca ao contrário. Porque o cara que faz a leitura de uma cadeia alimentar, ele tem isso em mente. Então se você coloca a seta apontando do consumidor primário para o produtor, pela leitura, né, da condição, da lógica, a gente vai entender que, na verdade, a planta está comendo o bicho, né, e não ao contrário. Então, na verdade, a seta ela sempre aponta para onde a energia está indo. Consumidor primário, certo? A seta vai estar apontando para o consumidor secundário. Consumidor secundário, a seta vai estar apontando para o consumidor terciário e assim sucessivamente, lembrando que a base da cadeia alimentar é sempre o produtor. Não havendo a colocação de um produtor numa cadeia alimentar, você simplesmente não tem uma cadeia alimentar, ok? Então, se você faz uma cadeia alimentar, se por alguma condição, uma questão, sei lá, da UERJ, né, uma questão discursiva, pedir para você confeccionar uma cadeia alimentar, lembrando que sempre tem que haver o produtor, que é a base da cadeia, ok? Então o cara vai estar lá produzindo energia, e essa energia vai sendo transferida de 10 em 10%, ok? Para quem estiver consumindo. Produtor 100, consumidor primário 10, consumidor secundário 1, e por aí vai, né? Bem, podemos entrar também na condição de pirâmide ecológica. A pirâmide ecológica, na verdade, é uma forma de representar, né, o que nós temos, na verdade, nos níveis tróficos. Então, a pirâmide ecológica ela vai ter como base sempre o produtor, não muda nada. Acima o consumidor primário, ou seja, primeiro nível trófico, ocupado pelo nosso querido produtor. Segundo nível trófico, ocupado pelo consumidor primário. Então, pulou. O primeiro nível é o produtor. O segundo nível, consumidor primário, ok? O segundo nível, consumidor primário. O terceiro nível, consumidor secundário. O quarto nível, consumidor terciário. E o quinto nível, consumidor quaternário, ok? Não vai ter o consumidor quinquenário, porque como nós já vimos, não faz muito sentido, né, nosso querido consumidor consumir um indivíduo que tenha tão pouca energia. É por isso que nós vemos dentro de um contexto natural que você não vai ver um predador natural de tubarão, um predador natural da espécie humana de gavião. Por quê? A quantidade de energia contida no topo da cadeia alimentar, que eu estou representando os indivíduos que são topo de cadeias alimentares, como é o caso do tubarão, como é o caso do gavião, né? Nós que somos topo de cadeia alimentar, lembrando que nós somos onívoros, nós somos carnívoros e herbívoros. Então nós consumimos tanto a base quanto os consumidores dessa base. Tanto o que produz quanto o que consumiu o cara que produziu. Então nós temos essa condição, nós somos seres onívoros. Somos carnívoros e herbívoros ao mesmo tempo, ok? Bem, então a condição é a seguinte. As pirâmides ecológicas, né, no caso são 3 que representam uma cadeia alimentar, representam os níveis tróficos de cada cadeia. Então você vai ter ali a pirâmide de energia, que é uma pirâmide que nunca vai estar invertida, porque a base sempre vai ter mais energia do que os níveis superiores, né? E assim sucessivamente, o nível de baixo é sempre mais largo que o nível de cima. Essa pirâmide ela nunca vai estar invertida, lembrando que a energia é passada sempre de 10 em 10%. Então, ao longo da cadeia alimentar, ela vai sendo perdida, porque ela é transformada na forma de calor e nós perdemos o acesso a ela, ok? Bem, a pirâmide ecológica de números, como o nome já sugere, é representado por um número de indivíduo. Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma cadeia alimentar onde eu tenha capim, gafanhoto e sapo. Bem, o número de gafanhoto tem que ser menor do que o número de capim, para poder, né, aquele número de capim nutrir determinado número de gafanhoto. Então vamos lá, sei lá, vou jogar um número. 1000 graminhas, 1000 pedacinhos de mato, ok? 1000 unidades, né? Então eu vou ter ali se alimentando dessas 1000 unidades 5 gafanhotos. Então, base larga e a parte superior mais estreita. E desses 5 gafanhotos eu vou ter um sapo se alimentando dele. Então, né, eu vou ter uma pirâmide numa configuração natural de pirâmide. Forma piramidal, beleza? Porém, eu posso ter um outro exemplo. Eu posso ter uma árvore que alimenta 1 milhão de pulgões que alimentam 100 percevejos. Então, essa pirâmide ecológica ela vai ter uma configuração totalmente diferenciada. Então, ela vai ter a base estreita, que representa um indivíduo que é a árvore, a parte superior um pouquinho maior, que são, sei lá, 1 milhão de pulgões, que são alimentos, são seres que se alimentam diretamente da seiva vegetal, então eles são consumidores primários, e acima eu vou ter um pouquinho mais largo do que a parte de baixo,
a primeira parte, a base, mas mais estreito do que esse 1 milhão de pulgões, que eu estou falando o número. Então eu vou ter ali 100 percevejos. Então vai parecer um sanduíche. Base estreita, um pouquinho mais largo, em cima mais largo do que a base, ok? Mais representando um número, né? 100 percevejos, enfim. Então é número. Então a pirâmide de número ela pode se inverter em N situações. Já a pirâmide de biomassa, ela representa o peso orgânico do indivíduo que está no nível trófico lá. Então, resultado, para fazer a pesagem do cara, eu tenho que tirar toda a água dele, porque eu só quero o peso orgânico, certo? E já fizeram isso por várias vezes com vários seres. E descobriram que, no caso da pirâmide de biomassa, ela não se inverte naturalmente, ela não tem uma condição de inversão. No continente, ela nunca se inverte. Ela vai ter sempre, o cara que se alimenta, ele tem que ter uma biomassa menor do que o cara que é alimento. Então, se você imaginar uma biomassa de um elefante, vai ser menor do que tudo aquilo que ele comeu ao longo da vida dele, ok? Então, resultado, a biomassa do elefante vai ser menor do que o que ele comeu. Porém, então só para entender, na região, na parte continental, onde é terra, a pirâmide de biomassa ela nunca vai se inverter. Porém, no ambiente aquático, em dado momento, a pirâmide de biomassa ela pode se inverter. Isso é uma condição temporária, que uma hora ela vai voltar ao padrão normal de forma piramidal. Por quê? Porque nós temos como consumidores, né, o zooplâncton e como produtores os fitoplânctons, que fazem parte daqueles seres que vivem ao sabor da maré, na superfície da água, ok? Sendo levado pela onda, seres microscópicos e muito leves. Né? E são a base da cadeia alimentar. Para vocês terem uma noção, o maior peixe é o tubarão-baleia, né? Que não é um mamífero. Né? Recebe o nome de baleia porque ele é gigante. Então, resultado, esse cara, ele só se alimenta de plâncton. Né? As maiores baleias se alimentam de plâncton. Então, é uma estrutura energética muito positiva, ok? Mas, em dado momento, essa pirâmide ecológica do ambiente aquático pode se modificar. Por conta de quê? O zooplâncton se alimenta muito rápido do fitoplâncton. Então, naquele momento que eu verifiquei determinado volume de água, e só naquele momento, exatamente naquele momento, a biomassa de fitoplâncton era menor do que a de zooplâncton. Na natureza isso vai se inverter, mas naquele momento onde eu analisei, aconteceu isso. Creio eu que o indivíduo, quando foi fazer essa análise, achou curioso, achou estranho, como poderia uma biomassa menor manter, né, uma biomassa maior. Isso não faz o mínimo sentido. Então, pesquisou de novo o volume e viu que o troço reverteu de novo. A biomassa do fitoplâncton estava maior do que a do zooplâncton. Então, o que nós concluímos disso? A pirâmide ecológica de biomassa, ela só vai se inverter no ambiente aquático, temporariamente, que posteriormente ela volta ao normal. Beleza? Voltando para a nossa querida questão, o que vocês acham que é a resposta certa aí? Porque a pergunta é a seguinte: na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, ou seja, comer o ser humano, né? E posteriormente servir de alimento para abutre, tendo em vista que o ser humano se alimentou de quê? De vegetal, então ele se alimentou de produtor. Nesse caso, o ser humano, ele é o consumidor primário. Se o tigre comer o ser humano, ele vai ser o consumidor o quê? Secundário. E se o abutre comer o tigre, vai ser o consumidor terciário. Resposta certa, letra C. Vamos conferir então? Ok? Resposta certa, resposta C. Essa questão brinca muito com nosso senso de superioridade, né? Que papo é esse? O tigre comer a gente, mas o cara pode comer a gente sim. Né? O ser humano, inclusive, ele pode caçar e comer o tigre também, olha que maneiro. O cara com a intenção de comer o tigre com a intenção de comer o ser humano com a intenção de comer o tigre e o abutre querendo comer o resto, né? Que o abutre é um ser extremamente necessário e detritivo, ok? Questão de cadeia alimentar, a gente vai ver outra posteriormente na mesma prova, ou seja, uma tendência do Enem cobrar ecologia, né? E a cadeia alimentar ela faz parte disso. Discutimos então, só para recapitular, cadeia alimentar, discutimos também pirâmides ecológicas, lembrando que a de energia nunca se inverte, formato piramidal normal. A de número se inverte de acordo com o número de indivíduos da cadeia e a de biomassa só se inverte no ambiente aquático. Para fechar o balão, vamos falar também de teia alimentar, tendo em vista que isso daqui não acontece na natureza de uma forma centrada, né? Na verdade, todos os seres se alimentam, então há uma convivência, né? Então, a manga não é alimento só do macaco, a manga pode ser alimento de outro ser, o macaco não é alimento só de um indivíduo, ele pode ser alimento de outros. Então, o que nós observamos que no contexto natural, o que ocorre na verdade não é uma cadeia alimentar, o que ocorre são várias cadeias alimentares se conectando. Então, a gente vai chamar isso de teia alimentar, ok? O que seria então uma teia alimentar?
Uma teia alimentar é, na verdade, a união de várias cadeias alimentares. Beleza? Fechamos o conceito, fechamos os conteúdos, então, relacionados à cadeia alimentar. Fomos além, inclusive. Espero ter ajudado vocês aí, ok? Vamos, então, para a próxima questão. Essa questão é da prova azul do Enem de 2011 e a questão 47. A próxima eu adoro falar sobre sangue e tal, e trata de células sanguíneas, beleza? Então, a próxima questão, uma questão extremamente bacana. Vamos lá. A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração de peçonha de serpentes, que após o tratamento é introduzida em um cavalo. Ou seja, a vacina, o soro é produzido dessa forma. É removido do animal, o veneno, né? Esse veneno, a gente não teria tempo hábil, pela nossa fisiologia, de criar uma resposta contra ele, né? Ele serve como antígeno, como aquilo que estimula uma resposta, mas não para a gente, ele nos mataria antes, né? Então, resultado, assim como é o caso da bactéria que causa tétano, a toxina liberada pelo Clostridium tetani, ela é tão eficaz no contexto de matar, que a gente não tem tempo hábil de desenvolver uma resposta contra essa vacina, contra essa bactéria. Consequentemente, da mesma forma que o veneno é introduzido no cavalo, a toxina dessa bactéria, do Clostridium tetani, que é a bactéria que causa tétano, também é inserida no cavalo. Logo, nós temos aí, no caso do tétano, 3 elementos de tratamento, né? O tratamento, de fato, que na verdade é um antibiótico, né, que é injetado no indivíduo quando o indivíduo já está desenvolvendo tétano. Vou aproveitar o conceito para falar de imunização, a gente vai trabalhar sobre isso daqui a pouco também. Nós vamos ter também, além do tratamento, a gente vai ter a prevenção, que é a vacina, e o tratamento agudo, que é o soro, que é a mesma coisa que a gente vai trabalhar aqui, o soro. O soro tem a função de um tratamento agudo, é para agora, não tem tempo, ok? Bem, vamos lá. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. O cavalo teve contato com o antígeno, que é o veneno, ele tem resistência fisiológica para criar anticorpos contra, ok? Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. É claro, tu tirou o sangue do animal, um volume significativo, para devolver, né, a transferência de plasma com as hemácias, para que o animal não venha a sofrer de um problema que a gente sofre também por falta de hemácia, o indivíduo morre por conta de anemia, ok? Vamos ver qual é a questão. A plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar. Bem, galera, vamos trabalhar então o sangue, né? O sangue é formado de quê? Na verdade, o sangue é formado de água, em grande parte, constituído de um constituinte chamado de plasma, que além da água eu também vou ter sais minerais e proteínas. Só que a questão não lida com isso, não está falando sobre a questão do plasma, está falando sobre a questão da célula. E o sangue vai ter basicamente 3 células, 3 grupos de células, né? Hemácia, leucócito e plaqueta. Então, se a gente for parar para analisar em relação à cor, né? O sangue é vermelho. Os glóbulos vermelhos são as hemácias, que estão em quantidade, como eu posso dizer, de forma exagerada, né, em relação às células brancas. Então, as células brancas são os leucócitos. A plaqueta, na verdade, não é uma célula. A plaqueta é um fragmento de célula branca. Então, a plaqueta não é uma célula branca, é um fragmento de célula branca que dentro da medula óssea, o megacariócito, que é a célula que origina, o tipo de leucócito que origina a plaqueta é fragmentado, e dá origem a esses fragmentos que nós conhecemos como plaqueta. Lembrando que a porção plasmática deve sempre ser maior do que a porção celular, porque a porção celular determina o aumento da viscosidade ou diminuição. Então, se eu tenho maior quantidade de soluto, que no caso seriam as células, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento da viscosidade sanguínea. Se eu tiver menor, eu vou ter a diminuição da viscosidade sanguínea. Então, a quantidade de hemácia gira em torno de 40 para homem, de 35 para mulher, né? Ou seja, a quantidade maior deve ser de plasma, para viabilizar o movimento do sangue dentro dos vasos sanguíneos, artérias e veias. A questão está me falando sobre funcionalidade das células.
Quais seriam, então, as funcionalidades específicas de cada célula? Bem, leucócito tem uma função de defesa do nosso corpo. As células brancas nos protegem, produzindo anticorpos, como é o caso dos linfócitos B, destruindo os agentes infecciosos, como é o caso dos linfócitos T, que é o linfócito CD4, por exemplo, que é afetado pelo vírus HIV, né? É uma célula de destruição, identifica o cara marcado pelos anticorpos e destrói ele, né? Além de tudo, gerencia o sistema imunológico, então nós chamamos a célula de defesa. A plaqueta tem a função de coagulação, né? A plaqueta tem a função de manutenção do sangue dentro do vaso. Então, qualquer ruptura de vaso, a plaqueta ela vai fazer lá o que a gente chama de plug inicial, o trombo plaquetário, ela vai se agregar a novas plaquetas e vai fechar aquele buraco, para não permitir com que o sangue saia do vaso, né? Porque o sangue ele tem que circular no vaso sanguíneo. Fora do vaso sanguíneo, a gente vai acabar tendo uma hemorragia, vai acabar tendo problemas e até a morte. Então, o nosso querido leucócito, defesa, né, células brancas, defesa, plaqueta, coagulação, formar o coágulo, e as hemácias. Qual é a função das hemácias, também chamadas de eritrócitos, né? As hemácias apresentam a função de transportar, entre outras funções, transportar oxigênio. Não é só isso a função da hemácia, não. A função da hemácia também é transportar gás carbônico, né, tecido, pulmões, oxigênio, pulmões, tecido. Também controla o pH sanguíneo, certo? Existe uma enzima dentro da hemácia chamada de anidrase carbônica, que ela capta o gás carbônico, transforma ao final, né, basicamente transforma em bicarbonato e hidrogênio, ou seja, hidrogênio com a função ácida, e bicarbonato com a função básica. Então o pH sanguíneo se controla, fica controlado em torno de 7,4, né, podendo ir até 7,35 de limite mínimo e 7,45 de limite máximo. Abaixo disso, acidose, e acima disso, alcalose, né, que são problemas fisiológicos que podem determinar problemáticas sérias ao organismo humano, né? Então, o resultado: como a hemácia tem função de transportar oxigênio, e o que a gente está falando aqui é de hemácia, né, a plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácia, poderá apresentar febre alta e constante, redução da imunidade, a gente viu que a hemácia não tem função de sistema imunológico, aumento de pressão arterial, muito pelo contrário, o volume de sangue do indivíduo vai estar menor, né? Então, resultado, a pressão do cara vai cair, porque o nosso coração é um órgão muito malandro, ele bate de acordo com o que chega até ele. Nós recebemos 5 litros, o coração recebe 5 litros de sangue por minuto, que é o nosso volume de sangue, claro, tendo suas variações de organismo para organismo. Mas o nome disso é débito cardíaco, que é de 5 litros de sangue por minuto. Se ele receber 2, ele vai fazer força para jogar 2, certo? Então a pressão arterial cai quando há um baixo do volume sanguíneo, uma baixa do volume sanguíneo. Resultado, não tem nada a ver com a questão. Quadro de leucemia profunda. Na verdade, a leucemia confunde muito, porque a gente acha que a leucemia baixa a produção de leucócito. Na verdade, não é. É o aumento da produção de leucócito. Há um desvio de produção de leucócito. Na verdade, eu devo produzir mais hemácias do que o leucócito. E mesmo o indivíduo com leucemia, ele vai produzir mais hemácias do que o leucócito. Mas ele desvia a produção para mais leucócito do que é necessário. Consequentemente, a minha taxa de hemácia sempre decai, sempre cai. Então, a leucemia, na verdade, é o chamado câncer de sangue, que não tem nada a ver com a questão. Problemas no transporte de oxigênio. Se eu tenho pouca hemácia, eu vou ter um transporte de oxigênio deficiente. Então, essa é a nossa resposta. Conferindo, gabarito letra E, ok? Problemas no transporte de oxigênio. Galera, vamos dar uma paradinha e daqui a pouco então a gente está de volta para continuar discutindo as questões do Enem de 2011, ok?